Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente tem a leitura para esse signo, né? Que está aqui no tema. Mas muitas vezes eu já vi pessoas dizendo que mesmo não tendo esse signo no mapa, a mensagem ressoa para si mesmo, né? Então, se você está aqui e acha que a mensagem é para você, mesmo você não tendo o signo do mapa, fique à vontade, porque às vezes ressoa mesmo, tá bom? Já que é uma leitura coletiva. Então, bora iniciar a tua leitura. Vamos ver o que a espiritualidade tem para dizer para você, revelar, explicar, né? O que seus mentores querem dizer para você. Vamos ver, né? O que eles têm tanto para dizer para você. Desculpa pelos barulhos externos, às vezes a gente não consegue controlar. Na descrição desse vídeo tem o meu número do WhatsApp, se caso você quiser fazer alguma leitura comigo, tá bom? Então, vamos iniciar a sua leitura. Você aqui está numa iniciação, tá? Uma iniciação espiritual. Como assim? Você está progredindo, de certa forma, na sua espiritualidade, né? Existem aqui energias para você ter um crescimento espiritual muito forte, né? Como assim, né? Você vai entender. Como assim? Você vai querer perguntar, né? Como assim? O que significa? Você aqui está entrando em um rumo na sua vida em que você começou a entender certas questões em que antes para você seria muito complicado, seria muito exaustivo tentar entender. Mas hoje você começou a compreender, ou você vai começar a compreender o quanto a sua espiritualidade quer seu crescimento através, né, de algumas coisas que acontecem na sua vida. Aí você vai perguntar, mas eu preciso de sofrimento para tentar ser feliz? Não é isso. Alguns desafios que ocorrem na sua vida é justamente para te levantar, tá? É justamente para você ver em outro ângulo coisas que você não via. Talvez você estava muito focado ou focado numa situação só e você não via o geral, né? Então a vida, ela faz o quê? Ela joga aí alguns perrengues, alguns desafios para você compreender onde é que tá errado nessa situação. O que você está fazendo de errado ou o que você está pensando de errado sobre si mesmo, sobre a vida, né? Então, algumas coisas que te sobrecarregam, na verdade, estão te iniciando a ver um novo ângulo, né, dos seus objetivos, do seu foco, fazendo com que você foque mais no que você quer do que não naquilo que você não quer, tá bom? Eu vejo que assim, talvez seja chato mesmo isso, mas a vida em si, ela quer empurrar você para você andar, né? Mas você vai dizer, mas quanto mais a vida me empurra, mais eu quero ficar quieto na minha, mais eu quero ficar presa no passado, preso no passado. Mas essa é a questão, quanto mais você fica preso ou presa, mais você sofre e mais a vida vai empurrando você cada vez mais para frente, né? Por exemplo, as pessoas que sentem dor de cabeça, vai chegar num momento que se ela sentir muita dor de cabeça, ela não vai aguentar, ela vai pedir qualquer coisa, ela vai entrar em desespero pedindo qualquer coisa para curar. Não tô falando que é para você sofrer, para você crescer, não é isso. Eu tô falando que às vezes a nossa teimosia em si, em querer ficar no mesmo lugar, nos atrapalha, nos faz sofrer e aí a vida empurra a gente de certa forma pra gente compreender que na verdade ela não tá levando a gente para um lado ruim, ela tá levando a gente para um lado bom, para o caminho bom. Se a gente permanecesse no mesmo local, aí a gente ia ficar no lado ruim da situação, tá? Vamos ver mais. Eu vejo que você é uma pessoa muito racional. Você acredita que tem que ser tudo planejado, tudo de uma forma que você pensa, na hora que você pensa e tudo mais, né? E aí você fica parado por conta dessa questão. Você fica meio que preso ou presa nessa mesma situação, porque você fica muito focado na mesma coisa, né? Então, esse empurra-purra que a vida te leva é justamente para você buscar esse equilíbrio que tanto falta em você, né? Buscar esse equilíbrio que você mesmo precisa procurar, né? Você vai começar a perceber que o desgaste daquilo que era excessivo para você, que era cansativo para você, começa a se tornar algo mais frutífero porque você começou a aprender, tá? Você até tira da sua vida essa questão de ser muito racional, de ter que controlar tudo, de ter que fazer tudo, de ter que pensar em tudo para poder agir, sabe? Então a vida ela em si vai te levar a ponto de você compreender que não é bem assim que funciona, tá bom? Eu vejo que é como se você
tivesse que realmente compreender o quanto você é poderoso ou poderosa sobre a sua própria vida, o quanto você tem poder de construir, o quanto você tem poder de brilhar, o quanto você tem poder de manifestar as coisas que você tanto queira, né? E para isso você tem que remover esse excesso de controle, de pensamentos, do que eu penso, do que eu acho, de como é que tem que ser, do que eu acredito que disseram que tem que ser, né? E começar a soltar e liberar para poder você entender que, na verdade, quem constrói o caminho é você, e muitas vezes o caminho é muito diferente de fulano, de ciclano, mas você chega num patamar muito positivo, que às vezes pode até ser o melhor para você, tá? E aqui fala que o certo é sim se defender, é sim tentar mudar, é sim tentar melhorar alguns pontos, explicar a sua parte, mas não de uma forma imprudente, da forma que, né, que cause dor de cabeça, que cause ódio, que cause raiva. Talvez você é aquela pessoa assim, eu quero falar a minha parte, eu começo já falando gentilmente, falando o que eu sinto, o que eu quero, mas logo após eu começo a soltar, né, o dragão que entra dentro de mim e aí acaba prejudicando tudo ao meu redor. Então, é meio que realmente essa impulsividade que também precisa ser controlada para você conseguir, né, ter a força necessária para chegar nesse objetivo que a gente está falando aqui, que é a manifestação, que é o desejo da sua vida, que é o controle, não é o controle, porque o controlar a gente não consegue, mas é o fluir com a própria vida, tá? Aqui fala que sempre o seu desejo foi voltar a um certo passado em que você era uma pessoa muito feliz, né? Em que você era uma pessoa que não se preocupava muito com as coisas, que as coisas fluíam, as coisas eram da forma que eram, não era prejudicial por ser o que são. E talvez agora, nesse momento atual que a gente está conversando, você sinta que as coisas começaram a dar uma piorada, né? E aí você olha para o passado e pensa, poxa, como eu queria voltar naquele passado em que eu era mais divertido, mais feliz, que eu era mais alegre, que as coisas fluíam bem, né? E aqui fala que se você, né, no fundo do deck, se você procurar, sim, fazer o que o Tarot falou aqui, você pode conseguir fechar esse ciclo em que você vai ter essas alegrias de volta ou até outras muito melhores do que essas que você esteja almejando, tá? Aqui, esse ciclo tem que ser fechado de uma forma com compreensão, não de uma forma de desespero, como foi dito aqui, da impulsividade que você muitas vezes tem, tá? Então, eu espero ter te ajudado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!